Namastê, Brasil! Vamos lá para mais um Ashtanga Específicos. E hoje não é um vídeo longo, mas é um vídeo que trata de uma postura que ela se encontra na série 1 também do Ashtanga. Na realidade, ela tem dois irmãos. É o que a gente chama de Janu Shirshasana C. Se existe o C, tem o A e tem o B, certo? Bom, então olha só. Essa postura, ela é muito traiçoeira, sabe? Na maneira como você monta ela. Isso tem a ver com uma flexibilidade que você precisa ter no seu tornozelo, nos dedos dos pés, no quadril e no joelho, né? Essa postura, a gente pode usar alguns elementos extras, mas aquela aula que eu fiz de Ashtanga específicos número 13, que aconteceu na segunda, agora, segunda passada, essa é a de sexta, né? Então, o que aconteceu na segunda, que a gente usa uns bloquinhos para abrir, isso ajuda muito, muito mesmo nessa rotação que você precisa da parte interna da coxa, certo? Só para te lembrar, foi quando a gente usou o bloquinho, que a gente pega, põe aqui em cima, né? E a gente fica, essa rotação que a gente precisa, externa que precisa da coxa, e que esses exercícios de abertura eles ajudam você apoiado numa parede, tudo certinho. Olha lá naquela aula no Ashtanga Específicos número 13. Tem uma anterior, né, que aconteceu na quarta-feira, que é explicando sobre o dia da lua que aconteceu no domingo passado, por que a gente não pratica, e alguns 5 importantes pontos para você prestar atenção na sua prática, que foi mais uma aula teórica explicando alguns pontos importantes. E na aula de segunda foi onde a gente abrangeu essa história de abrir o pé e nessa história de um outro exercício de abertura de quadril, certo? Só que agora falando com a parte interna da sua coxa e a rotação que é importante fazer para gerar a abertura do quadril mesmo, né? Essa região aqui. Porque a grande dificuldade quando você tem que fazer a borboletinha ou alguns outros exercícios que exigem a abertura do quadril é você sobrecarregar o seu joelho, né? Lembrando que o joelho, o movimento natural do joelho é esse aqui, ó, só de flexão e não de, né, e não de rotação, né? Esse movimento aqui não é natural do joelho, mas sim esse aqui. E quando você não está com o quadril muito bem aberto, né, a musculatura, outra coisa para lembrar é que quadril não abre, né? O que abre o que flexibiliza são as articulações ao redor do quadril, os tendões, os músculos que ali existem. O quadril é osso, não tem como abrir. Mas quando a gente comenta que vamos abrir o quadril, é essa musculatura que está ao seu redor, né? Quando você tem essa região mais aberta, ou seja, os músculos e tendões eles cederam um pouco mais, você não sobrecarrega o joelho e evita uma lesãozinha no joelho, certo? Nessa história do Janu Shirshasana, que existe o A, existe o B, existe o C, o A é você a gente encostando, que se você for observar a borboletinha, o Baddha Konasana, que é lá na frente dentro dos asanas das miscelâneas, é um duplo Janu Shirshasana A. É isso aqui, né? É essa história aqui. O Janu Shirshasana A é isso aqui, certo? E você vê, quando tem uma perna é mais fácil essa abertura do quadril, né? O B é quando a gente senta em cima do calcanhar e o C é o que a gente gira, que é a aula de hoje, que a gente vai tentar elucidar e tentar trazer uma luz em cima dessa postura, que ela é a mais complicadinha desses três. O primeiro encosta, o segundo senta, o terceiro gira. Agora, o que você precisa entender é o seguinte, que
aquela aula específica ajuda nessa abertura, tá? Então, se propõe a fazer aqueles tipos de abertura com um bloquinho, ficando em cima por uns 3 minutos, aí depois você põe outro bloquinho em cima para você, você colocou o pé, aí você coloca um pé aqui. Você vai lá ver lá na aula, coloca outro aqui, aí outro aqui, e isso continua abrindo, tudo para ajudar nessa abertura da parte interna, dessa rotação interna, rotação externa da parte interna do seu quadril, ok? Bom, muito bem, essa postura eu estou fazendo aqui com o tapete de lado porque dá para dar uma visualizada melhor. Quando você vai montar ela, você pode pegar a sua mão direita por baixo. O que é importante aqui? No momento em que você prepara a postura, é essa abertura que você precisa fazer com o seu quadril, como se ele tivesse rotação, é uma rotação mesmo, é um movimento rotacional aqui, ó, de rotação que acontece com o quadril. Olha esse movimento circular que está acontecendo aqui, ó. Então, é esse movimento circular que a gente encosta a planta, os dedos do pé no chão e a planta do pé na coxa, com o calcanhar também indo para a coxa. E olha só outro detalhe, olha como esse joelho ele vem para frente, tá? Então, deixa eu trazer até um pouquinho mais para cá, para você ver que no primeiro 90 graus e pode até um pouquinho mais para trás, tá? Isso aqui, porque vai ajudar nessa abertura aqui. No segundo, você traz, enquanto que no primeiro tinha, vamos botar uma ideia de um número de 90 graus aqui, certo? Entre as suas coxas. No segundo, você põe 85 graus. O joelho, ele vem um pouquinho para frente no segundo. Então, o joelho estava aqui em 90, ele vem um pouco só para frente. E aí você vai lá na frente. Agora, observa que isso não é a aula de hoje falando sobre o B, mas só para você ter uma noção que existe uma rotação dessa face da coxa para cima. Estava lá no A, essa região da coxa aqui está apontada para trás. Quando você faz o B, ela aponta para cima. Olha aqui, isso aqui vem para cima, certo? E quando a gente faz o C, o joelho que estava a 90 graus, ele vai para 45 graus. Então, olha só. Então, puxei, abri bem, girei o pé, trouxe para cá e ó, como ele vem para frente, certo? Aí é uma questão de tempo para você se acostumar com o peso que acontece aqui. Porque olha, o calcanhar, a gente tenta encaixar no umbigo, mãos lá na frente e desce, certo? Agora, muitos podem ter dificuldade de trazer o seu joelho no chão, de rotacionar dessa forma o seu tornozelo, muita pressão nos dedos, principalmente nesses 3 dedinhos de trás. Aí que vem a história. Essa é uma postura que demora um tempo. Aqueles exercícios específicos de abertura do quadril, eles ajudam bastante. Esse exercício de você colocar o bloquinho em cima, com os 2 pés, com a base bem apoiada atrás, e você forçar, é esse movimento que vai fazer, ó. Esse movimento de você trazer isso para o chão, e essa rotação externa acontece. Essa rotação externa acontece. Isso não é forçando, hein? Só com o peso da gravidade, que é o trabalho dessa abertura. Você não vai ficar forçando. Então, o lance é difícil se lesionar fazendo essa abertura, porque é o peso da própria gravidade agindo sobre você. Você não tem que ficar fazendo isso aqui, ou pressionando. Não, não. É o peso da gravidade e com o tempo, com a repetição, essa coisa vai se esclarecendo. Ela vai abrindo, você vai conseguindo relaxar naquele momento de tensão que está acontecendo, é conseguir relaxar. E aí vai cedendo devagar, a musculatura ela vai cedendo por si só. É ter calma, paciência, disciplina e repetição na história, regularidade com a história, e a coisa vai acontecer, certo? Bom, agora
você já fez aqueles exercícios lá de abertura e começou a trabalhar essa história, mas ainda não tem uma boa... você não está observando uma claridade muito boa nessa rotação. Aí você vai ter que fazer de boa mesmo, até essa 1 hora esse negócio abrir. Então, ó, a sua mão direita, estou fazendo com o pé direito, certo? A mão direita, ela vem por dentro, fez a abertura aqui, ó, rotacionando, né, o quadril, e aí trouxe os dedos encostando no chão. E essa mão fica segurando, porque ela, o antebraço, ajuda nesse movimento de você rotacionar um pouco mais a coxa. E segura aqui. De boa. Pode segurar aqui com os dedos para aguentar a pressão que acontece normalmente nos últimos 3 dedinhos. Pode segurar a outra mão aqui na canela, ou se você alcança aqui e fica aqui. Se você já consegue soltar, solta. Pode colocar sua outra mão aqui na canela. Se isso está muito pesado, só aqui. Só aqui. Já é a história. Certo? Pouco a pouco você vai descobrindo o que o seu corpo pode fazer. Uma outra alternativa também é levantar um pouco o seu isquio esquerdo. Isso aqui ajuda ainda mais a você trazer o pé um pouco mais para trás, encaixar bem o seu sua planta do pé na coxa e o joelho ir para o chão. Só com essa levantada do quadril. O pé fica bem reto. Aqui ele já fica mais ou menos no desenho, certo? Segura lá na canela, mãos na lateral e aguenta aí um pouco. Com o tempo, você tem que diminuir essa história, tirando o bloquinho lá de trás. E aí mais pressão acontece. Aqui, você também pode ficar aqui dessa forma, certo? Tudo para deixar o corpo acostumar. E aí você segura 5 aqui, levantando o seu quadril aqui. E você determina a exigência descendo o seu quadril. Essa é uma outra forma. Sempre com tônus nessa coxa esquerda, que é a base para a planta do pé direito, apontando o seu pé direito, esquerdo para cima. Se o joelho não encosta, não se preocupa. Eu demorei uns bons anos para conseguir encostar o joelho no chão. Se está pegando demais, traz um pouco para frente que você alivia a pressão que acontece, certo? E segura aqui. 5, 10 respirações, se essa, enquanto que o A está rolando de boa, o B está rolando de boa, e o C você não consegue fazer ainda tranquilamente, é onde você precisa ficar um pouco mais. Então, em vez de você fazer 5 respirações, faça 8, faça 10. Aguenta essa pressão que recai sobre os últimos 3 dedos. Com o tempo, você tem que distribuir para todos os dedos do pé. Principalmente, vem peso no dedão. Que aqui não está acontecendo quase nada. O dedão está bem solto aqui. Ele está bem fora do chão, certo? E a ideia é que com o tempo você vai trazendo devagar, devagar, devagar. E até 1 hora que ele começa a acontecer. Ok? Descansa. Fazer o outro lado, certo? Tem as aberturas. Aquelas aberturas vão contemplar os 2 lados. Aí você tem um vinyasa, certo? Faz seu vinyasa. E hoje, como é uma aula que trabalha apenas de uma maneira específica, eu não estou colocando... A gente está pegando um asana só, ou uma especificidade de construção e trabalhando em cima dela, certo? Essa é a minha intenção com essas aulas de Ashtanga específicos, ok? E são pequenas informações que podem ajudar na sua prática. Agora, se você quiser seguir a prática, já tem uma sequência já montada da série nos vídeos anteriores. Acompanha lá desde o início da pandemia, que a gente começou, da quarentena, né, que a gente começou a montar essas aulas, ok? E você vai, à medida do possível, tentando avançar. Se ainda não está muito bom a postura, ainda não avança. Respira ali. Até ali é mais ou menos a sua prática que você tem que ficar. Repete aquela história até sentir que existe uma abertura. Qualquer dúvida que você tiver, escreve que eu vou tentar te ajudar. Tá bom?
Quanto a isso, não tenha preocupação, que a gente está aqui para isso, tá? Bom, aí a história do... Olha lá, a rotação que eu faço com... Ó, a rotação. Então, puxo bem para trás, encaixo os dedos, certo? Isso vai precisar de uma flexibilização dos dedos, dos pés, nas articulações do dedo, no joelho para não sobrecarregar e no seu quadril, certo? Mas quem manda na história é o quadril. Se o quadril não está aberto, você não sobrecarrega o joelho. Se o joelho não estiver aberto, você não sobrecarrega. Se não estiver aberto, você sobrecarrega os dedos dos pés. Você não consegue girar muito bem, certo? É um ajudando o outro aqui. Travou, pega a mão e o que for possível, traz lá. 1, 2, 3, 4, 5. Inspira longa, expirou. Inspira, desmonta. Vinyasa. Que aí depois daqui vem os Marichasanas. Certo? Bom, então ficou aqui essa breve explicação sobre Janu Shirshasana C. A abertura que ajuda essa postura é o que aconteceu na segunda-feira. Dá uma olhada naquele vídeo, faça aquela abertura. Se você está parado nessa postura, trabalha isso com aquela abertura. Trabalha essa postura com aquela abertura. Agora, olha só. Você pode ter dúvida de como é que você faz a sequência sua, certo? Da prática. Essa prática, ela, além de existir uma regra, um método, uma sequência a ser seguida, ela é subjetiva. Ou seja, subjetiva em que sentido? Você vai parar aonde você não está conseguindo fazer. E o trabalho é que diariamente você encontra com aquela situação e pouco a pouco você vai avançando em cima daquelas dificuldades que aquela determinada postura te apresenta. Se, por exemplo, você está preso nessa postura, que normalmente acaba sendo uma das primeiras travas, e você não está fazendo direito, não sai correndo lá para frente para fazer as próximas. Trabalha isso. É o que a prática está te demonstrando, que essa primeira dificuldade você precisa enfrentar. Muita gente tem dificuldade lá atrás ainda. Muita gente tem dificuldade quando a gente ainda está de pé. Sabe? Então, tenta criar uma rotina diária de que faça o seu saudação ao Sol A, faça a sua saudação ao Sol B, faça a sequência até onde você está memorizado. Porque normalmente os asanas de pé, a grande dificuldade ali é com relação à sua memorização. Ainda não surgiu aquelas posturas em que você precisa escalar uma montanha para avançar, ou um muro para você avançar para a próxima. Vai chegar essas posturas que acontecem normalmente quando a gente senta, certo? Bom, fica aqui meu agradecimento, agradeço mesmo de coração. Algumas pessoas estão escrevendo e eu estou tentando responder na medida do possível e adoro ajudar se você tiver alguma dúvida, tá bom? Então escreva se você tiver alguma sugestão de alguma dúvida que você tem aqui. Eu não abrangi nos vídeos anteriores, escreva que eu vou tentar fazer um vídeo para te ajudar, tá bom? Fica aqui meu agradecimento, muito obrigado, namastê e até a próxima. Tchau, tchau.